igreja a abrir a palavra do nosso Deus no livro de Êxodo, no nosso tema 3:14. E eu louvo a Deus porque em Deus inspirou esse tema maravilhoso. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, por estarmos aqui, pelo privilégio de falar do amor do nosso Deus. Amém? A palavra do Senhor, no versículo 14, diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus do vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Aleluia! Pai, nós te amamos e eu confesso o teu nome diante dos homens, dos principados e da potestade e declaro que só o Senhor é Deus, que não há nenhum outro além de ti e que tu és meu único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? A igreja podeis assentar. Eu vou dizer para os irmãos que quero compartilhar, na verdade, quase que uma conversa amigável, né, daquilo que Deus tem colocado no meu entendimento, naquilo que o Senhor colocou em meu coração para estar ministrando para a igreja. E nesse momento, quando Deus se revelou a Moisés, eu posso entender o que Moisés estava fazendo. Ele estava em um momento bom, em um momento de alegria, no momento festivo. Qual era o momento que ele estava? E como o tema diz, eu sou. Irmãos, esse tema é maravilhoso. Deus sempre é. E nós, às vezes em quando, não conseguimos ver Deus em certas situações, né? Quando Deus permitiu que aquele homem tirasse a vida daquele egípcio e saísse dali, fugido, ido para uma terra distante, parecia que estava desprotegido, né? Sem o emocional provavelmente abalado, que quem está em fuga não está em paz. Geralmente, né? Quem está em fuga está com o coração aí apertado, deixando alguma coisa importante para trás. E nesse momento, eu vejo Deus falar ali com Moisés: eu sou o Deus de seus pais. Irmão, Deus estava falando para ele que ele era o Deus de promessa. Ainda sou o mesmo, embora ele não tivesse aquela experiência toda, né, que ele foi criado mais pelos egípcios, teve aquele momento de ficar ali com a sua mãe. Mas, irmãos, é um momento onde Deus se revela para ele em sua ancestralidade. Olha, eu fui com seu avô, fui com seu pai, eu ainda sou teu Deus. Ainda estou cuidando. Que coisa linda, né, irmãos? E quando eu estava meditando nessa palavra, eu pude entender essa revelação do Senhor, esse Deus de aliança, esse Deus de promessa. E quando que foi feita essa promessa? Essa promessa fora feita em Gênesis capítulo 12, quando Deus fez uma promessa para Abraão e dizendo assim: olha, de ti farei uma grande nação. Ainda falou mais: e em ti será bendita toda a família. Eu e você estavam nessa aí, irmão. Você tem família, você é dessa terra, toda a família da terra. E eu fico maravilhada, será bendita todas as famílias da terra. Deus estava incluindo a minha família, a sua família, e em todo tempo Ele é Deus, cuidando de nós, providenciando para nós. Aqui, irmãos, e aí agora eu quero ir para Romanos capítulo 11, já no Novo Testamento, uma nova dispensação, e eu sou o mesmo. Em todo
tempo eu sou. Lá era Deus e hoje também é Deus. E amanhã será Deus também na nossa vida. O Deus de providência, o Deus que providencia perdão, providencia graça, providencia cura, providencia aquilo que nós necessitamos. Mas a nossa maior necessidade, irmãos, é o perdão do Senhor para todo aquele que nele crê. Porque o maior problema da humanidade não é falta de pão, não é falta de água, não é falta de dinheiro, mas é falta de Deus, falta de conhecimento da verdade. Porque a minha e a tua Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E vamos estar indo aí, né, para Romanos, capítulo 11. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Eu fico grata a Deus. E aqui, no capítulo 11, perguntou, pois, Deus terá porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também, isso é Paulo falando, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Olha, já em outro tempo, em outra dispensação, ele estava testemunhando do Deus de promessa, o Deus de todo tempo, o Deus de aliança, que tinha feito uma promessa à sua descendência. Deus é maravilhoso, irmãos. E nesse versículo, eu pude compartilhar com o Espírito Santo, quando Deus, irmãos, Ele abre o nosso entendimento e a gente fica, eu fiquei maravilhada, porque quando a gente aprendeu que em todo o tempo Ele é Deus, então aqui também era Deus, já usando Paulo, falando da aliança antiga, em um outro tempo, em uma outra providência para um povo, mas com o mesmo propósito. Qual é o propósito? Irmão, qual foi o primeiro propósito de Deus quando Deus falou com Moisés lá naquela sarça? Livrar o seu povo, ouvir a oração e responder. E dizer: eu sou o Deus de aliança que respondo a oração, que cumpre o propósito naqueles que me buscam. Porque o povo de Israel estava desesperado, começou a lembrar de Deus, e agora ele tinha que tirar a palha, tinha que pegar também o barro, tinha que fazer o tijolo, tinha que queimar, desespero chegando, e Deus disse que ouviu o desespero de Israel, e chamou aquele homem a quem Deus achou graça. Ninguém talvez não pudesse entender que, será que para que ser usado por Deus precisaria passar por aquele momento? Mas Deus cria circunstância. Irmão, Deus nunca chama alguém que está parado, deitado em berço esplêndido. Deus sempre chama alguém que está trabalhando. Deus sempre chama alguém que está fazendo alguma coisa. E nesse momento, quando eu vejo Deus falando aqui, através de Paulo, falando da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, Deus está falando, usando Paulo para falar com os romanos. É muito interessante, existe aqui várias perguntas. E uma das perguntas que ele faz: Deus rejeitou o seu povo? Quem de antemão conheceu? Ou não sabeis que a Escritura refere a esse povo, né, a Elias, com instinta perante Deus, Deus contra Israel, dizendo: o Senhor matará os teus profetas, arrastará os teus altares? E só fiquei eu. Irmão, teve um momento também que Elias pensou assim: puxa vida, agora eu estou só. Não tenho mais para quem clamar, não tenho para quem pedir ajuda. Mais uma vez o eu sou se revelou para aquele profeta, dizendo: olha, vai e come, porque a tua caminhada é grande, você não está só. Nós entendemos, irmãos, que Deus não tem prazer em abandonar soldado ferido. O nosso Deus, Ele não é um Deus covarde, mas Ele é um Deus santo, justo e verdadeiro. E Ele atua em todo tempo. Em todo tempo Ele é Deus. E aqui no versículo 5 do capítulo 11,
Assim, pois, também agora, no tempo hoje, sobreviveu um remanescente segundo a eleição da graça. Tem remanescente nesse lugar? Que ama a promessa, que crê no grande eu sou, que em todo tempo é fiel. Irmãos, nós temos uma história maravilhosa, maravilhosa. Nós temos uma herança em nosso Deus. Porque muitas vezes eu fico imaginando e vendo alguns cristãos, porque Israel rejeitou, tudo bem que está na Bíblia dizendo que o Senhor veio para o seu e os seus rejeitou, mas até aí no rejeitar de Israel, está trabalhando. No rejeitar de Israel, Deus estava pensando em mim e em você. Era Deus trabalhando, e nós não entendemos quando Deus trabalha muitas vezes. Irmão, Deus não faz um relatório assim, olha, quando você tiver com 15 anos, eu vou deixar você passar por um acidente para você me reconhecer que eu sou Deus. Não, Deus não dá esse relatório. Simplesmente nós vamos passando momentos e Deus vai se revelando para a gente. Uns mais fortes, outros menos fortes. Um com mais intensidade, outro menos intensidade. Porém, todo o tempo eu sou Deus que faço e desfaço na vida daqueles que nele crê, não, na vida daqueles que nele também não crê. Porque Deus pega a adversidade para se revelar ao homem, irmãos. E a maior maravilha que pode acontecer na nossa vida é quando nós na adversidade buscamos o Senhor. Aí Ele se revela. E no versículo 6, o Senhor nos diz, pela graça já então, por que o Senhor diz pela eleição da graça? Porque não é por obra, irmãos. Ninguém consegue a aprovação de Deus por aquilo que fizemos. Porque Ele é santo todo o tempo. E ninguém consegue conquistar a salvação sozinho pelos seus próprios méritos. Ele é o que provê a nossa salvação. Ele que provê aquilo que nós necessitamos para poder entrar na cidade santa pelas portas. E o Senhor nos diz assim, olha... E se é pela graça, já não é pelas obras. Porque ao contrário, não seria graça. Se é por aquilo que eu faço, irmãos, não é graça. E aí a gente vê mais uma vez o eu sou trabalhando por mim e por você. Providenciando a tua salvação e a minha salvação. Mas como que estava pensando em mim e você? A gente vai encontrar isso aqui. Em todo tempo o Senhor, Ele vai renovando a aliança com a humanidade. Em todo tempo Deus vai nos fazendo lembrar que Ele não perdeu o controle, que Ele está na frente, que Ele não chega nem atrasado, nem fora de tempo. Ele é Deus em todo tempo. Aleluia, glória a Deus. Que diremos, pois? Israel busca isso e não conseguiu. O que é que ele buscou e não conseguiu? Aquela graça. Mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Mas está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até os dias de hoje. Até agora Israel não se rendeu. Mas tem um mistério, por que a maioria não se render ao Senhor? Porque Deus está sendo longânimo para que muito gentil se encontre com esse Deus tão maravilhoso. Esse eu sou estava pensando em mim e em você, na providência, trabalhando ao nosso favor, irmãos. Que coisa linda. Deus é muito bom para com nós outros, como se diz. Deus nos alcançou. E a Bíblia nos diz assim ainda, quando nós já nos amou, quando nós estávamos ainda perdidos no nosso pecado, o Senhor já nos amou e já nos regenerou, já providenciou para nós uma vida diferenciada, que a graça, irmãos, nos dá poder de vencer o pecado. Aleluia. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Irmão, no versículo 11, ainda do capítulo 11 de Romanos, perguntou, pois, porventura, tropeçaram para que caísse? A resposta está na própria palavra de Deus. De modo nenhum. Mas pela sua transgressão, aí o que aconteceu? Tá, ele não
ele não tropeçou para cair. Então, por que ele tropeçou? Tá aí a resposta, irmão. Pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. Aleluia! Deus estava pensando em mim e em você. Endureceu o coração de um povo que ele já tinha amado e escolhido e preparado. Já tinha uma aliança com ele. Mas o Senhor não esquece daqueles que ele o ama, irmãos. Deus pensando em mim e em você. Permitiu. Endureceu o coração de Israel. Israel não reconheceu aquele que veio para eles. Mas havia um propósito. Em todo o tempo era Deus. Em todo o tempo foi Deus. Pensando em mim e em você. Glória seja dada ao nome do Senhor. Veio a salvação ao gentio para pô-lo em ciúmes. Irmãos, em Tiago também fala que o Senhor tem ciúme de nós, né? Que o Senhor tem ciúme de nós. Mas eu nem vou entrar nesse mérito de que Israel, que essa graça que Deus revelou ao gentio, que Deus chamou, que Deus tratou, que Deus está tratando até hoje, isso causa ciúme em Israel. Mas não é isso agora o caso. Ora, se a transgressão dele redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios. Tem gentil aqui nesta noite? Alguém aqui é gentil? Irmãos, para mim e para você, Deus abateu, permitiu que Israel o rejeitasse. Pensando no plano de salvação. Deus nunca tem um plano A, plano B. Se aquele não dá certo, ele é onisciente, onipresente. Ele sabe tudo em todo o tempo. E havia um propósito. Nas nossas vidas, tudo tem propósito. Aleluia. Irmãos, nós não entendemos, mas sabe aquilo que nos incomoda? Deus está trabalhando. Ou é para a gente reconhecer, ou é para crescer, ou é para aprender a ser mais manso, mais humilde. Mas tudo na vida do cristão tem um propósito. E na vida de Israel, o enderecimento de Israel foi Deus pensando em mim e você. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. E no 13, dirigiu-me outro. Aí é Paulo. Paulo agora está falando para quem? Para os gentios, para a igreja hoje. Paulo citou a história de Israel e falou, olha, Israel ficou endurecido para que salve o gentio. Mas agora ele está falando, dirijo-me a vós outros, gentio. Então é para mim e para você. Agora ouça, para mim também isso. Vamos ouvir o conselho de Paulo e considerar. Porque muitas vezes, ou nós desconhecemos esse conselho, ou esquecemos quem somos naquele que nos amou. Dirijo a vocês, né? Dirijo a vós, que sois gentil. No versículo 14, para ver se de algum modo possa incitar emulação ao meu povo e salvar alguns dele. Porque se de fato tem sido rejeitado, trouxe reconciliação ao mundo. Olha que maravilha. Ele disse que ele foi rejeitado, mas trouxe reconciliação ao mundo. Que será o seu restabelecimento, se não vida entre os mortos? Irmãos, quando Deus restabelecer, trará muitas vidas. Quando Deus, ele está falando, se quando Israel foi emulado, ele foi ali humilhado porque não quis o Senhor, ele passou por tudo aquilo. Imagine quando Deus vier, irmãos, vai ser a coisa mais linda, a vinda de Jesus. É o momento da restauração de Israel. É o momento de nós estarmos como um só povo, um só Deus, um só Senhor. Mas aí vem um conselho para nós, um conselho que, diga-se que eu fiquei muito maravilhada. Se fores, aí ele me fala. Isso ele está dando conselho para o gentio, no versículo 16. E se fores santo, as primícias da massa, igual será a sua totalidade. Quer dizer, se no começo Israel era santo, quando misturar com nós, vai estar tudo no mesmo nível, lavado e remido no sangue do Cordeiro, um só Deus, um só povo, um só Senhor. Glória a Deus e aleluia. Lá não vai ter céu dividido, eu sou desse céu, você é daquele. Irmãos, querendo ou não, nós vamos estar juntos, adorando o nosso Deus. Não vai ter divisões de nação, de placas.
de denominações. E aí vem a palavra no versículo 17. Essa observação é maravilhosa, irmãos. Se, porém, algum dos ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e se tornou participante da raiz, da seiva da oliveira, aleluia. Também está falando de Israel e também está falando do gentio, que cortou o ramo natural. E tu, gentio, sendo jambuzeiro bravo, foi enxertado e passou a participar da mesma seiva da raiz. Irmãos, nós vamos ter o mesmo direito, porque o Senhor nos amou e nos alcançou. Em todo tempo foi Deus trabalhando por nós. Em todo tempo é Deus providenciando a salvação, porque está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o maior propósito de todos, esse trabalhar, daquela promessa: de ti eu farei uma grande nação, em ti será bendita todas as famílias da terra. Esse é o propósito. Em todo tempo, Ele é Deus e trabalha em nosso favor. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Irmãos, mas aqui também tem um conselho para nós. No versículo 18, não te glorie contra os ramos. Quantas vezes, irmão, a gente ouve, né? Às vezes por falta de conhecimento, ou às vezes, não sei, ou desprezando o povo de Israel, porque veio o seu no jeito. É Deus, todo o tempo foi Deus. Deus que endureceu eles, pensando em mim e você. E a minha obrigação e sua é amar aquele povo e orar por eles. Porque o Senhor fez uma promessa também para Abraão: abençoarei todos aqueles que te abençoarem. E você e eu, nós temos obrigação de amar e orar para que Deus venha alcançar aquele povo. Ah, mas já não é da promessa? Se orar ou não orar, vai acontecer. Sim, vai acontecer, está na Bíblia. Mas, irmãos, vamos ser coerentes. Se a Bíblia diz que eu abençoar todos aqueles que se abençoar, por que você vai perder a oportunidade de abençoar aquele a quem Deus ama? Porque não diz a palavra que é dando que se recebe? Quando você abençoa aquele a que Deus ama, o Senhor certamente também te dará a recompensa. Vai te abençoar. E a maior bênção, irmãos, é paz, gozo na alma, alegria, desejo de viver. Porque tem muitos que não têm mais desejo de viver. Pensa na morte e deseja a morte o tempo todo. Mas a verdadeira paz, ela não se vende em mercado, nem em farmácia. A verdadeira paz está no Cristo Jesus. Que Ele nos fez uma promessa: a minha paz eu vos dou, e não vos la dou como o mundo. É uma paz diferenciada. E o mundo não conhece, irmão. Olha, vou falar a verdade para os irmãos. A gente acha que o Brasil, todo mundo conhece Bíblia. Mas, irmão, vamos parar de confusão. Que quem conhece Bíblia, vive Bíblia. Está cheio de gente dizendo que conhece. Mas quem conhece, vive. E se a gente diz que conhece a Bíblia e está vivendo diferente, por quê? Certamente vai ter uma confusão, vai ter um problema, uma consequência. Porque se Deus disse que não tem o culpado como inocente, então bom que a gente, né? Ou não conheça mesmo, ou então se conhece e faz direito. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Olha o que diz aqui, olha. Tornou-se participante da raiz e da seiva da oliveira. Quem é a oliveira? Cristo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Vou correr que já está chegando a hora. E aqui nesse versículo, no versículo 19, diz assim que o Senhor cortou os ramos e colocou nós, que éramos jambuzeiro bravo. Dirá, pois, alguns ramos que foram quebrados, que se tu que foste enxertado bem pela sua incredulidade foram quebrados. Nós não podemos dizer isso, irmãos, os judeus. Pela tua nossa fé. Não viemos ser negligentes com o propósito que Deus tem na nossa vida.
Para que Deus nos chamou? Por que Deus nos chamou? Irmãos, e aí eu quero concluir com na reconciliação, no versículo 15, que ele chama a reconciliação com o mundo. Deus reconciliou com aquela Israel não reconhecer, ele reconciliou Cristo, reconciliou Deus com o mundo. E no versículo 25, olha aqui o que nos diz aqui. Porque não quero, irmãos, que sejais ignorantes nesse ministério. Não ignoreis que veio o endurecimento em Israel, que veio endurecimento em parte de Israel, até que haja entrado a plenitude do gentio. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Irmão, que tremendo! Todo o tempo era Deus. No passado, lá com Abraão, era Deus. E lá com Moisés, era Deus. E aqui com Paulo, no Novo Testamento, é o mesmo Deus. Eu sou Deus em todo o tempo. Em todo tempo é Deus. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que na tua vida Deus não está alheio ao que está acontecendo na tua vida. Em todo tempo Ele conhece, sabe sua limitação, sabe se você é ou se você não é, se você poderia fazer ou se não poderia, mas Ele não perde o controle das nossas vidas. Ele não perde o controle da humanidade. Em todo tempo da humanidade, Deus não perde o controle. Em todo tempo, eu sou Deus. Sou eu trabalhando, sou eu. Glória seja dada ao nome do Senhor. E eu quero finalizar aqui, irmãos, em Apocalipse capítulo 5. Maravilha de Deus. No capítulo 5, na parte B do versículo 9, diz assim, ó. Porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus os que padecem, os que precedem de toda tribo, língua, povos e nação. Por isso, irmãos, esse é o maior ministério, é a maior importância, é o maior segredo na Bíblia. Em todo tempo, Deus trabalhou do velho, na aliança dos profetas, dos patriarcas e na graça, para redimir um povo que se perdeu. E esse é o maior tesouro, as vidas a quem Deus ama. E o Senhor, Ele disse, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus os que padecem, ou o que procedem, irmão, perdão, de toda tribo, língua e nação. Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e glória, e honra, e louvor. Digno é o nosso Deus. Em todo tempo, Ele é Deus. Que essa palavra venha estar plantada em nossos corações. Nunca esqueça, não aceite pleita contra os escolhidos do Senhor, o povo de Israel. Não aceite pleita, irmãos. Ore, ame e profetize vitória sobre aquela nação. Porque em todo tempo foi Deus pensando em nós. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Eu agradeço assim a oportunidade. Em todo tempo Ele é ontem, hoje e amanhã, né? Adore o Senhor com as palmas. Eu te agradeço a oportunidade em nome de Jesus.